de Jesus Cristo. Boa noite. Que cada um de nós sinta a presença dos amigos espirituais dessa casa, os nossos também, que querem sempre nos ajudar muito. E aqui é um local de muito envolvimento, de muita harmonia, e é o melhor local para entrarmos em contato com esses amigos. Vamos começar fazendo uma reflexão. Respondam mentalmente: como é que vocês acham que Deus, Jesus, os benfeitores espirituais, como é que eles ajudam a humanidade? Como é que eles trabalham na humanidade? O que vocês poderiam responder mentalmente? Como é que Deus, como é que Jesus, como é que Eurípides, esses benfeitores, atuam na humanidade? Então, vamos estudando a parábola para a gente chegar a uma conclusão no final. A parábola, ela é, na verdade, uma técnica didática para ensinar, para tocar a consciência e os nossos corações. As parábolas não falam de certezas. As parábolas falam de verdades. Porque certezas, o que é certo hoje não é certo amanhã. Nós já tivemos várias experiências. Às vezes vem um grupo, um ramo da medicina que fala comer tomate é o certo. Aí todo mundo come tomate. Aí no ano seguinte vem uma outra corrente e fala: olha, não é certo comer tomate não, porque dá problema no rim. Não pode mais comer tomate. Aí quem plantou tomate, coitado, leva um prejuízo assim monumental, porque ninguém mais quer comer tomate. Então as certezas, elas mudam. A ciência, ela vai trabalhando com certezas e ela vai mudando. Jesus, os ensinamentos de Jesus, trabalha com a verdade. Porque a verdade, ela é atemporal. A verdade é aquilo que o ladrão não rouba, a traça não come, o ferrugem não rói. Então, a verdade é isto, ela existe. E tem uma diferença entre passagem e parábola. Porque esta parábola do bom samaritano, ela foi contada dentro de uma passagem. A passagem é um fato, é alguma coisa que ocorreu de verdade. E parábola é uma historinha que Jesus usava de uma forma didática para ensinar. Então, qual foi a passagem? Jesus estava no templo e tinham várias pessoas, e uma das pessoas, que era um doutor da lei, veio conversar com Jesus. Naquela época, o doutor da lei era a pessoa, o homem, que sabia sobre as leis, sobre a religião. Era todos da religião judaica. Então, o doutor da lei, ele era realmente uma autoridade de conhecimento dentro da religião. E no templo, ele veio conversar com Jesus de uma forma de questionar Jesus, que em muitas passagens houve vários tipos de questionamentos, na esperança de saber o que Jesus vai responder. E é muito interessante que o doutor da lei, ele faz duas perguntas fundamentais para Jesus. A primeira pergunta fundamental que ele fala é: mestre, o que é preciso para herdar a vida eterna? É uma pergunta fundamental. E aí Jesus responde, muito interessante, que ele responde com duas outras perguntas. Jesus fala para ele assim: o que está escrito na lei? E a segunda pergunta de Jesus é: como você a lê? Então Jesus usou aí uma outra técnica para ensinar, porque quando ele responde com uma pergunta, significa que ele não quer dar uma resposta pronta. O que Jesus quer, na verdade? Que o doutor da lei e que nós pensemos, que a gente raciocine, porque a gente só consegue compreender alguma coisa quando a gente raciocina.
Quando a gente não raciocina, a gente decora. E com o passar do tempo, a gente esquece. Mas quando a gente raciocina, quando a gente pensa, nós compreendemos. E isto vai para a nossa consciência. Sai do nível do conhecimento e vai para o nível da consciência. E a gente realmente apreende aquele ensinamento e as coisas mudam. E aí, Jesus fala para ele, o que está escrito? E como você lê? Analisando essa resposta de Jesus, que foram essas duas perguntas, Jesus mostra para a gente que tem uma diferença entre o que está escrito e o que a gente lê. Será que na nossa vida, no nosso dia a dia, acontece isso? Vamos fazer uma reflexão do nosso dia a dia. Será que toda a nossa leitura da nossa vida, do nosso dia a dia, nós lemos realmente como as coisas são? Ou às vezes a vida se apresenta de uma forma e a gente lê de outra forma e sofremos muito por conta disso? Às vezes, conheço muitas pessoas, muitos amigos, que sofrem demasiadamente por conta de decisão do filho, do companheiro, do chefe. E aí a gente conversando, a gente chega a essa conclusão, que a gente tem que saber ler as coisas que estão escritas. Nós temos que entender algumas situações, alguns fatos que estão à nossa volta, que não nos pertencem. E nós sofremos demasiadamente querendo controlar alguma coisa que já não está mais no nosso poder. Então, quando Jesus fala para ele o que está escrito e como você lê, é falando para a gente, perguntando para a gente, vocês estão sabendo ler realmente o que está escrito? E aí Jesus chama ele para fazer uma interpretação de texto. Tem um filme chamado Feliz Natal, que é um filme que aborda um fato real que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, que estava em guerra e havia lá nas trincheiras, né, a Escócia, a França e a Alemanha. Na Primeira Guerra, não é a Segunda Guerra envolvendo a Alemanha do Hitler, a Primeira Guerra. E aí, é muito interessante que tinha um padre que ele foi para a guerra. Ele era da Escócia e ele ficou muito preocupado porque os jovens que frequentavam a paróquia foram convocados para a guerra. E ele ficou muito preocupado com aqueles jovens na guerra. E ele se candidatou para ir para a guerra. E lá, na guerra, ele ficava tentando entender o que aquilo ali estava acontecendo. Ele era da Escócia. No outro lado, o inimigo, da Alemanha, tinha um cantor de ópera que tinha sido requisitado para a guerra contra a vontade dele. E era a noite de Natal. E ele estava assim, inconformado. Ele deveria estar cantando ópera. E ele estava ali naquela guerra. E ele começou a cantar a música Noite Feliz. Na hora que ele começa a cantar, o padre que era do inimigo, o exército inimigo, escutou a voz dele. E o padre tocava gaita de fole. E o padre pegou a gaita e começou a tocar também Noite Feliz. E ficou aquele clima no meio da batalha, uma pessoa cantando e a outra tocando. E o rapaz da Alemanha, ele tem uma árvore de Natal que levaram para o campo de batalha. Ele pega aquela árvore de Natal e ele sai para a batalha com aquela árvore. E o comandante dele mandando ele voltar, e ele não quer saber, ele vai, e o padre e os jovens também saem, e acaba que naquela noite de Natal, os dois comandantes dos batalhões, eles fazem uma trégua para que naquela noite, só por aquela noite, a batalha cesse, porque era noite de Natal. Quando amanhece o dia, o padre percebe que tem muitos mortos. Então o padre resolve enterrar todos os mortos.
do exército dele e do exército inimigo. E aí criou uma emoção muito grande. Então os comandantes falaram, olha, então quando a gente acabar de enterrar os mortos, nós voltamos para a batalha. Tá bom. Quando enterraram os mortos, bom, tá todo mundo cansado, vamos jogar um futebol. Depois do futebol a gente volta para a batalha. Então tá bom, aí jogaram futebol. De tarde. Quando chegou de tarde, ninguém tinha clima mais para voltar para a batalha. E aí, como é que as autoridades do exército souberam disso? Porque os alemães escreveram as cartas e pediram para os franceses botarem no correio para suas esposas. Só que no correio estava tendo o quê? Uma grande investigação, abrindo todas as correspondências, porque era um período de guerra. E no que abriram as correspondências, viram que eram assim dezenas e dezenas de cartas contando o que tinha acontecido. E as autoridades dos exércitos puniram ferozmente os soldados que ficaram amigos e que se recusaram a ir naquela batalha. Agora veja que interessante. Um outro padre da Escócia, ele é mandado para a guerra. E aí ele pega a Bíblia e ele vai fazer uma interpretação da Bíblia, convocando aqueles jovens para a guerra. E aí ele fala uma passagem de Jesus sobre a espada, quando ele diz, eu não vim, sobre a paz, eu não vim trazer a paz. Ele pega uma frase num contexto, leva para um outro contexto, faz uma outra interpretação e incita todos os jovens a irem para a guerra. Mostrando que quando a gente não lê com o coração exatamente o que está escrito, nós sempre vamos para as guerras. Sempre. Então, esse filme se chama Feliz Natal. Não deixem de assistir, porque realmente é lindo. E aí, quando Jesus, nessa passagem, chama a atenção do doutor da lei e pergunta para ele o que está escrito e como você lê, é interessante, porque o doutor da lei fala para ele assim, está escrito dessa forma, amarás o Senhor de Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. A palavra força aqui, eu vi em algumas pessoas que estudam o Evangelho, como o Severino Celestino, Haroldo Dutra, etc., eles falam que na tradução força aqui significa bens. Então, falando que amar a Deus com todo o entendimento, disponibilizando os seus bens, ou seja, servindo a Deus com tudo que tenha. E aí Jesus responde para ele o seguinte, respondesse corretamente, faze isso e viverás. E aí o doutor da lei faz a segunda pergunta fundamental. O que o doutor da lei pergunta para ele? E quem é o meu próximo? Porque amar a Deus e amar ao próximo está escrito na lei. Agora, quem é o meu próximo? E aí Jesus narra a parábola. Interessante que nessa parábola, Jesus qualifica e especifica quase tudo na parábola, menos duas coisas que Jesus não qualifica e não especifica. Então, eu vou ler a parábola e cada um vai tentar identificar o que Jesus não qualifica e não especifica nesta parábola. E a parábola, ele fala o seguinte: naquele dia, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes. Eles roubaram, espancaram, fugiram e deixaram o homem quase morto. E descia pelo mesmo caminho um sacerdote, que viu o homem caído e passou adiante. Igualmente, passou um levita, viu o homem caído e passou adiante. Um certo samaritano, porém, chegou junto dele, viu o homem caído e encheu-se de compaixão. Cuidou das feridas,
colocou em seu próprio animal, levou a uma hospedaria, pagou antecipado e disse: cuida dele, e o que você gastar a mais, eu te pagarei na volta. Aí Jesus olha para o doutor da lei e pergunta: qual dos três, na tua opinião, foi o próximo do homem que estava caído? E aí o doutor da lei falou: aquele que agiu com misericórdia. Jesus: muito bem, então vai e faça o mesmo. O caminho do bem e da felicidade sempre é muito fácil. E nós temos a receita do bolo para sermos felizes. Nós complicamos muito, porque é só isso, é amar a Deus e amar o próximo. Só isso, como Jesus fala aqui. E aí, nesse momento, Jesus ensinou a ele a ler e a interpretar. E aí Jesus, nessa parábola, ele qualifica e especifica quase tudo. Ele fala de Jerusalém, que era o grande centro, né? Era onde tinha o templo de Salomão. Ele fala de Jericó, onde era o polo comercial. Ele falou dos assaltantes, da hospedaria. Falou sobre o sacerdote, o levita. No caso, o sacerdote e o levita, eles representam o conhecimento da religião. E ele fala do samaritano. O samaritano é interessante porque na Samaria o povo era judeu, mas os samaritanos eles não eram bem vistos pelos outros judeus. Por quê? Porque eles se recusavam a ir ao templo de Salomão. Eles só queriam seguir a lei mosaica e não os outros livros. E aí começou a haver uma divergência religiosa. Enfim, os samaritanos eles eram realmente mal vistos. Então, nessa parábola, Jesus fala sobre tudo que a gente conhece. Mas tem duas coisas que Jesus não especifica, não qualifica, que é quando ele logo começa. Naquele dia. Que dia? Ele não diz qual era o dia. Por quê? Porque não tem dia para a gente ajudar. O dia é qualquer dia. E naquela época, aos sábados, era o dia sagrado, ninguém podia fazer nada. Então Jesus não diz qual era o dia, diz apenas naquele dia. Isso é interessante, porque muitas vezes nós estamos engajados numa religião, no bem, e nós só fazemos enquanto estamos dentro de uma casa espírita, por exemplo. Muitas vezes, ao sair da casa espírita, a gente às vezes esquece o nosso compromisso moral, religioso, quando, na verdade, ser médium, ser espírita é todos os dias e em qualquer lugar. Na hora que a gente tem um conhecimento do Evangelho, na hora que a gente tem um conhecimento sobre Jesus, a partir disso nós temos uma responsabilidade de agir como Jesus, de agir com o Evangelho todos os dias. Então, Jesus não especifica naquele dia. E uma outra coisa que Jesus não especifica é o homem caído. Ninguém sabe se o homem caído é rico, pobre, leproso, bandido. Ninguém sabe sobre ele. Apenas que ele era um homem caído. Porque a vítima não precisa ter especificação. A vítima é apenas quem precisa de ajuda. E a gente deve ter esse olhar de compaixão para quem precisa de ajuda. Eu tenho um amigo que ele tem um prazer em servir muito grande. E as coisas sempre acontecem quando ele está por perto. Uma vez ele foi lá no abrigo, que é no município de Guapimirim, e aconteceu um acidente na estrada, e ele parou o carro dele, ele socorreu a pessoa até desencarnou, mas ele ficou ali, os últimos instantes de vida, conversando com a pessoa. Ou seja, ele teve uma história para contar sobre aquela pessoa. Então, é um amigo que tem um olhar de compaixão em acolher o outro. E, recentemente, aconteceu com uma amiga minha, o filho dela sofreu um acidente próximo,
quase em frente ao condomínio, né? E aí, o que acontece? O que aconteceu? Aconteceu um acidente às 5 horas da tarde e a mãe só veio saber no dia seguinte. Ou seja, não teve ninguém que se preocupou com a mãe, que quis saber quem era aquela pessoa caída, que viu a placa e entrou em contato para saber qual era o endereço, de como avisar. Então, a gente tem que ficar muito alerta para não ficarmos distraídos com a dor do outro. Porque o homem caído, ele está sempre à nossa volta. E a vida usa todos esses momentos para despertar em nós a compaixão. E é nestes momentos que nós ficamos em contato íntimo com Jesus, com os nossos amigos. Eu trabalhei muitos anos numa empresa multinacional e eu trabalhava numa fábrica. E tinha lá os brigadistas, né, que tinha parte de incêndio e tal, e eu me candidatei para trabalhar como voluntária, como brigadista. Eu era muito jovenzinha. E uma vez nós estávamos num bar, na Barra, e com umas 2 pessoas que eram mais antigas, inclusive da brigada de incêndio, e pessoas que sabiam fazer primeiros socorros e tal. Aconteceu um acidente e uma delas correu para socorrer a pessoa. E é interessante que ela falou o seguinte: enquanto eu estava socorrendo, eu senti uma felicidade como eu nunca senti na minha vida, apesar de estar socorrendo uma pessoa numa situação de acidente. E passou. Quando eu cheguei na doutrina espírita, que eu fui estudando, eu entendi que naquele momento, aquela felicidade que ela sentiu, foi porque a ação dela, voluntária no bem, deixou ela tão próxima dos bons espíritos que ela captou essa presença, essa vibração e fez ela ficar com esse bem-estar muito grande. Então, nós devemos sempre aproveitar essas oportunidades para despertar em nós essa vontade e a ação de fazer o bem. Mas nós podemos falar assim: mas essa história que Jesus contou foi muito tempo, tem 2000 anos atrás. Em 98, um padre, ele estava com vários seminaristas, com jovens que seriam padres, e aí ele fez o seguinte: era um prédio de 3 andares, ele dividiu a sala em 3 grupos. E ele falou o seguinte: olha, vocês vão no 3º andar pregar a parábola do bom samaritano para a turma, lá no 3º andar, e vão voltar. E ele dividiu em 3 grupos. Para um grupo, ele deu 15 minutos para ir no 3º andar, pregar a parábola e voltar. Para o outro grupo, ele deu 10 minutos e para o outro grupo, ele deu 5 minutos. E ele contratou um ator para fazer o papel de um mendigo que ia ficar nas escadarias, né, da universidade pedindo ajuda. E foi surpreendente o índice baixíssimo dos jovens, que seriam os futuros padres, futuros líderes religiosos, que pararam para dar atenção, para saber o que aquele mendigo precisava. E principalmente quem tinha menos tempo. O grupo que tinha menos tempo deu muito menos atenção do que o grupo que tinha mais tempo. Então, quando eles voltaram, ele fez uma abordagem com os jovens. Como que vocês saíram para pregar e tinha de fato, concreto ali, e vocês não pararam? Então, quando a gente estuda, que a doutrina espírita incentiva tanto a gente estudar o Evangelho. Então, quando a gente tem esse estudo que está no nosso conhecimento, nós temos que ficar muito alertas, porque a vida, os amigos espirituais, colocam essas situações no nosso dia a dia para que a gente concretize a tarefa do bem, que a gente saia da teoria e que a gente vá para a prática, porque a gente só vai evoluir, a gente só vai sentir esse bem-estar, essa plenitude, quando a gente amar o próximo.
Enquanto nós não amarmos o próximo, nós vamos ficar morrendo, renascendo, vivendo essas agonias, aí morre, aí vem em outra vida, e mais uma reencarnação, e a gente não vai vislumbrar, a gente não vai crescer, só através do amor. Então, se a gente sabe disso, e isto é uma verdade, nós temos que ter um objetivo. Esta parábola, qual é a palavra-chave desta parábola? Atitude. Nós temos que ter em mente sempre a atitude do bem. Aí alguém pode falar assim, mas os dias de hoje são diferentes do que do passado. Outro dia mesmo eu vi na internet um posto de gasolina, a câmera de segurança do posto acabou filmando um trecho da rua, onde dois rapazes, um se fingia que estava passando mal, então quando a pessoa ia socorrer, o outro assaltava. Aí cria-se aquele dilema, e aí? Ajuda, não ajuda? Como é que faz isso? Então, não existe uma resposta pronta. Cada um vai saber o seu momento certo. Porque também, quando a gente tem uma boa intenção para ajudar e vem alguma coisa negativa de contra aquilo, a gente pode falar o seguinte, não faço mais o bem. Porque toda vez que eu faço, dá problema. Então, a gente tem que realmente pensar que bom que essas coisas estão acontecendo, porque nós estamos eliminando, pagando alguma coisa. Veja bem, a Madre Teresa, né, é uma pessoa assim que eu admiro muito. Um trabalho grandioso. No filme Madre Teresa, mostra um jornalista que passou a vida inteira perseguindo ela. Ele fez de tudo para acabar com o trabalho dela. Inclusive, ele fez um trabalho de difamação muito grande. E foi graças a esse trabalho de difamação que ele fez que o mundo ficou conhecendo a Madre Teresa de Calcutá. Então, já pensou se ela tivesse desistido de fazer o bem por tantas coisas negativas que aconteceram com ela, com tantas perseguições, e o próprio local, muitos indianos perseguindo ela, de outras religiões? Já pensou se ela tivesse deixado? Já pensou se Jesus tivesse desistido? Então, nós não podemos desistir de fazer o bem, achando que nós vamos receber o mal como recompensa. Porque também, às vezes, nós temos que saber se nós não estamos barganhando quando a gente faz o bem, se a gente não está dando uma carteirada, olha, eu estou fazendo o bem, mas não me venha com doenças, não me venha com contrariedades na vida, porque eu estou fazendo o bem. Porque isso acontece. Às vezes, alguém está passando por uma aflição na vida, e a pessoa fala, puxa vida, mas trabalha tanto no bem, trabalha na casa espírita, está à frente de um trabalho, como é que os espíritos deixam? Olha, isso não é barganha. Nós estamos na vida, nós temos resgates a fazer. Então, nós temos que resgatar rápido, porque tudo que a gente planta, a gente colhe. E muitas vezes esses recebimentos contraditórios que nós recebemos e nós não gostamos, muitas vezes faz parte das colheitas do plantio que nós fizemos no passado. Então, nós temos que saber distinguir as coisas que acontecem para a gente. E nós temos que refletir. Hoje, ao deitar, vamos fazer um trabalho de reflexão e pensar, quantas vezes na minha vida eu agi como o sacerdote? Quantas oportunidades eu perdi de socorrer alguém caído e não socorri? Quantas vezes eu já fui o homem caído e quantas vezes eu já fui socorrido? Ou quantas vezes eu estava caído e ninguém me socorreu? Então vamos fazer essa reflexão para que a gente sentir com veemência
O que é estar caído e ser socorrido? O que é estar caído e ninguém dá oportunidade? E o que é a gente ver alguém caído e passar ao lado? Nós temos que despertar a nossa vontade para fazer o bem sempre. Mas a gente pode ter dúvidas. O que fazer exatamente? No Evangelho, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, tem uma pergunta. Deve-se ajudar para aliviar as provas do próximo ou deixá-las seguir o seu curso? E a resposta é: vejamos que meios Deus colocou em seu poder para suavizar o sofrimento de seu irmão. Vejamos se minhas consolações morais, meu apoio material, meus conselhos, não poderão ajudá-lo a transpor esta prova com ânimo, paciência e resignação. Porque às vezes, estudando a reencarnação, a gente fala, não, às vezes está acontecendo alguma coisa agora que é consequência de um ato do passado. Então, deixa eu sofrer. Não é assim. Nós temos que saber o que eu posso ajudar para suavizar essa dor. O que é que meus conselhos, ou minha condição financeira, o que eu posso fazer para ajudar, para dar a mão àquela pessoa. Tem muitas seitas na Índia que eles acham que não se deve ajudar, porque aquilo ali faz parte do karma. Mas a orientação de Jesus é: não vamos perder a oportunidade de ajudar os nossos irmãos. No capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, tem uma pergunta. Um homem corre perigo de morte. Para salvá-lo, é preciso arriscar a nossa própria vida. Sabe-se que aquele homem é um malfeitor. Devemos, apesar disso, arriscar-nos para salvá-lo? Olha que pergunta interessante. Uma pessoa está correndo risco de vida, e aí eu posso salvar ou não, mas eu sei que ela é um malfeitor. E aí, o que eu faço? E os espíritos falam: se aprendemos com Jesus que devemos amar aos inimigos, devemos socorrer o inimigo da sociedade. Podeis salvá-lo, salvai-o. Então, se a gente pode salvar alguém, se a gente pode ajudar alguém, não vamos deixar de ajudar. Não vamos julgar, porque quando a gente julga, a gente não tem noção do que está por trás daquilo. Cada um tem uma história muito interessante. Eu cheguei aqui mais cedo, estava conversando com a Érica, e aí estava falando de um amigo nosso que tem um amigo, ele falou sobre o alcoolismo, né? E aí a gente ficou conversando, mas não dá para a gente julgar exatamente uma pessoa, porque esta pessoa, nesta vida, ela tem uma trajetória, ela tem vidas para trás. E aí a questão era, mas se uma pessoa alcoólatra, ela tem condições de trabalhar no bem, ela pode ser um médium, não existe alguma coisa que sim, nem que não. Tudo depende, porque depende de uma história. Tem um caso que foi um altivo que contou, que é um médium muito sério, e ele falou um caso que era o seguinte: olha que ideia, né? Tinha uma pessoa que bebia bastante e trabalhava muito no bem, mas os companheiros ficavam incomodados porque sabia que a pessoa bebia. E começaram a questionar: mas olha, o fulano bebe e vem aqui no centro espírita, como é que pode e tal? E quando essa pessoa desencarnou, o mentor espiritual falou sobre ela. Falou o seguinte: essa pessoa sempre foi um grande trabalhador. E ele teve muitas vidas, um trabalho árduo, que era o trabalho de pegar os mortos. Mas desde aquela idade da Idade Média, na época que tinha aquelas pestes, na época que tinha aquelas guerras, que ficavam as pessoas mortas pela rua, que ninguém, principalmente na época das pestes. Então ele era um trabalhador que, qual era o trabalho dele? Com a carroça,
ia recolhendo aqueles corpos para enterrar. Só que para ele suportar essa tarefa, ele precisava beber. Ele começou a beber para ele poder ter força para lidar com aquilo ali. Imagina você recolher as pessoas que morreram de uma peste, né? Você também fica com medo de pegar aquela doença. Ninguém sabia como é que aquilo acontecia. E aí, muitas reencarnações, nas guerras, ele era sempre o responsável para recolher os corpos. Então, ele bebia por conta disso. E ele se acostumou tanto que o perispírito dele também ficou comprometido. Então, nesta vida, agora, apesar dele beber, ele era uma pessoa que tinha muito essa característica de ajudar, de socorrer, de servir. E esta bebida dele, desta vida, era em função do passado, que ele já trazia com ele esse vício, mas que hoje em dia, apesar dele beber, ele bebia bem menos do que no passado, mas era um grande trabalhador do bem. Isso é a história dele, não significa que todas as pessoas alcoólatras que bebem têm essa mesma história. Esta é uma história individual desse espírito. Mas é só para a gente saber, entender, que a gente não pode julgar apenas pela alguma coisa que está acontecendo. Então, nós temos muitas histórias. Então, quando a gente ajuda alguém e a gente recebe a ingratidão de volta, é porque a ingratidão está ligada conosco. Mas que isso não seja um impedimento para a gente fazer o bem. Que a vontade de fazer o bem esteja sempre acima de qualquer situação. Eu li uma história que ela aconteceu em 2005. O título da história era A Nobreza de um Gesto. Saiu no Momento Espírita. Que quem quiser na internet é momentoespírita.com.br. O mecânico palestino, porque a gente sabe que a Palestina e Israel é numa guerra constante. Então, o mecânico palestino Ismael Khatib deu uma verdadeira lição de fraternidade ao doar os órgãos de seu filho Ahmed a pacientes israelenses que necessitavam de transplantes. O palestino teve seu filho de apenas 12 anos alvejados por soldados de Israel durante uma operação de busca no campo de refugiados de Jenin. O mecânico optou pela doação, inspirado pela perda de seu irmão de 24 anos, que, não resistindo à longa espera por um transplante de fígado, veio a morrer. Entre os beneficiados pelo gesto do palestino se encontravam um bebê de 7 meses e uma mulher de 58 anos. E o mecânico Khatib falou: eu me sinto bem pensando que os órgãos do meu filho estão ajudando 6 israelenses. Acredito que o meu filho está agora no coração de todo israelense. O fato é que aquele pai, dolorido pela separação violenta do filho amado, encontrou forças para beneficiar pessoas. Não indagou se pertenciam à sua mesma nação, ao seu povo, à sua religião e à sua família. Não perguntou se são amigos ou inimigos. Simplesmente doou. Um gesto de humanidade, uma ação altruísta. A nota nos remete aos versos do sublime Galileu, há mais de 2 milênios. Ama o teu próximo, faz o bem a quem te protege, ama o teu inimigo. É isso que Jesus quer da gente. Nós reencarnamos para vivenciar isto, essas passagens. Então não vamos perder a oportunidade de amar as pessoas. Às vezes é difícil. Às vezes é difícil sentir bons sentimentos por pessoas que nós temos assim grande antipatia. Nós sabemos disso, os espíritos sabem disso. Então vamos usar a prece. Vamos pedir aos nossos mentores para fortalecer a nossa vontade de querer vencer isso em nós. E quando a gente identificar alguém que a gente não gosta de jeito nenhum, que está na nossa família ou que está muito próximo, peça para Jesus se envolver na história,
Jesus, olha, envolve essa pessoa. Eu tinha uma amiga que ela tinha muita dificuldade com a mãe dela, mas era uma coisa assim terrível. E aí ela falou para mim que ela pedia, ela frequentava o Centro Espírita Maria Angélica. E a irmã Maria Angélica é o espírito mentora do Centro Espírita. Então ela falava que ela conversava mentalmente com a mentora espiritual e falava: Maria Angélica, me ajuda. Não permita que o meu pensamento de ódio interfira e chegue lá na minha mãe, porque eu não consigo pensar em relação a ela que não me venha muita mágoa e muito ódio. E eu sei que isso vai atrapalhar a minha trajetória dela. Então, proteja a minha mãe dos meus pensamentos negativos. E ela falou que fazia isso todas as noites. Um belo dia, ela começou a imaginar um mar rosa, todo rosado, e ela imaginava a irmã Maria Angélica segurando a mão da mãe dela e mergulhando nesse mar. E aí ela falou que todos os dias começou a fazer isso. E um belo dia, ela, sem perceber, ela se imaginou segurando a mão da mãe dela e mergulhando no mar. E ela falou que a partir daquele dia, ela rompeu uma barreira de ódio. Foi um trabalho que ela foi fazendo mentalmente, foi uma visualização que ela foi fazendo todos os dias. E neste dia que ela, pelo pensamento, segurou na mão da mãe dela, ela falou que naquele dia foi um novo passo. Quando Jesus fala sobre o perdão, quando os espíritos nos incentivam muito ao perdão, muitas vezes a gente fala: mas perdoar é muito complicado, porque eu não consigo esquecer. Mas o perdão não é para esquecer. A gente não consegue esquecer. Como é que você vai esquecer alguma coisa que alguém fez? Ninguém consegue esquecer. Se eu falar assim, olha, esqueça isso, não adianta, você vai, na hora que estiver falando, esqueça isso, aí é que você vai se lembrar. Perdoar não é esquecer. Perdoar é um processo de compreensão, para a gente compreender. Então essa minha amiga, ela falou que naquela hora ela compreendeu a mãe dela. Só que às vezes a gente fica com medo de compreender e com medo de ser conivente com aquilo. Mas compreender é apenas compreender. Quando a gente compreende, a gente se liberta daquilo ali, a gente se liberta daquele peso. Então a gente tem que buscar esses meios de compreender essas pessoas que estão à nossa volta, porque assim a gente se liberta e a gente vive muito melhor com relação a isso. Tem um livro chamado Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que é um livro que não é espírita, mas esse livro todos nós devemos ler. É um livro fininho, que ele conta a experiência dele no campo de concentração. Ele era um médico psiquiatra e ele ficou no campo de concentração. E ali ele fez uma análise de todas as pessoas que estavam no campo de concentração. E ele concluiu que existia judeus bons e judeus carrascos, judeus que faziam maldades com os próprios parceiros, apesar de todos estarem numa mesma situação. E havia os alemães, os nazistas, carrascos, e também havia alguns de bom coração. E ele conta que tinha um soldado lá alemão que às vezes andava pelo pavilhão e botava a mão no bolso e tirava pedaços de queijo, ia jogando no chão para aquele povo tão faminto, correndo um risco muito grande. Imagina se ele é pego. Mas ele, por compaixão, ele fazia esse trabalho. E ele falava o seguinte, que na parte da cozinha, né, os judeus que faziam a comida, que na verdade a comida era só
água e batata. Então, aquelas pessoas que lhe faziam a comida era a mesma pessoa que servia, e elas sempre dava preferência para quem? Para os familiares e para os amigos. Mas ele foi passando em alguns campos, e um determinado campo de concentração chamou muita atenção dele, um cozinheiro, que era um cozinheiro que, quando ia servir a comida, ele baixava a cabeça e não olhava para quem estava na fila. Ele pegava lá o prato, ele contava mais ou menos os pedaços de batata, para que, de uma forma que todo mundo comesse mais ou menos a mesma quantidade, botava no prato e entregava, sem olhar. E aquilo intrigou bastante ele. Ele foi investigar e viu que o cozinheiro não fazia isso porque o cozinheiro não queria correr o risco de beneficiar os seus familiares, os seus amigos. Então, ele achava que todo mundo estava numa situação crítica, então ele queria igualdade para todo mundo. Ele não queria beneficiar os seus. E daí, o Viktor Frankl ficou muito impressionado com isso. E ele desenvolveu uma técnica muito interessante sobre o bem. E ele concluiu que há 4 tipos de bem. Há o bem individual, que é quando eu faço o bem porque é bom para mim. Eu tenho um proveito sobre isso. O bem familiar, ou o bem de grupo. Eu faço o bem para este grupo porque vai ser bom para mim. Porque esse grupo me pertence. Tem o bem religioso. Eu faço o bem porque Deus quer. E depois eu vou cobrar dele. Vou fazer barganha. E tem o bem filosófico, que é esse bem que Jesus incentiva, é esse bem que os espíritos incentivam na doutrina espírita. É quando a gente descobre que fazer o bem é muito bom, dá uma gratificação muito boa. Outro dia eu estava assistindo um documentário que um ônibus escolar caiu dentro do rio. E um menino de 13 anos mais ou menos, ele conseguiu salvar 9 colegas. O ônibus caiu dentro de um lago, na verdade, caiu numa ponte, e ele pegava um colega, saía, deixava na superfície, mergulhava, ia lá, pegava outro. E ele falou que o sentimento de alegria dele, de felicidade, era muito grande cada vez que ele fazia isso. Então, este é o bem filosófico. Quando a gente faz porque a gente sabe que é muito bom fazer o bem filosófico. Na época da ditadura, o Dom Helder, ele ajudou muitas pessoas, né? E aí os militares foram questionar ele. Você é contra o exército? Você é contra os militares? Ele falou, por que você acolhe essas pessoas? Ele falou, não, eu acolho porque eu sou cristão. Então, ele não arredava da crença dele de ajudar a quem precisa. Em 2006, em 7 de junho de 2006, a revista Veja publicou uma matéria muito interessante, que essa matéria foi, assim, saiu no mundo inteiro. O Papa, na época, ele visitou Auschwitz, campo de concentração, e ele fez uma pergunta que foi, assim, capa de revista, saiu, assim, nas primeiras páginas do jornal, e a pergunta foi, provavelmente, ele visitando Auschwitz, que foi um campo extremamente sofrido, ele captou aquela energia toda que estava ali, e ele fez uma pergunta, e ele perguntou, onde estava Deus? As palavras dele, na verdade, foram assim, porque Deus permaneceu em silêncio? Como pôde tolerar tudo isso? Onde estava Deus naqueles dias? E ele fez essa pergunta, e nós sabemos onde é que Deus estava. Deus estava atuando naquele soldado que estava jogando queijo, naquele homem que estava distribuindo a sopa. Então,
Deus atua, os espíritos atuam no mundo, Jesus atua no mundo através de cada um de nós, através do nosso pensamento, das nossas palavras, das nossas ações. A Joana de Ângeles tem uma frase muito interessante: seja solidário para não ficar solitário. Então, que desperta em cada um de nós essa vontade de ajudar, a vontade de fazer o bem pelo bem. Que a gente reconheça sempre quem está caído à nossa volta e que a gente sempre se pergunte: o que eu posso fazer para ajudar? Porque nós sempre vamos saber ajudar alguém. Mesmo que a gente não tenha condição física, condição financeira, mesmo que a gente esteja totalmente impossibilitado de ajudar, nós podemos ajudar pela prece, nós podemos ajudar mentalmente. Então, nunca vamos deixar uma oportunidade passar na nossa frente que a gente não atue, que a gente não ajude esta pessoa que está nos pedindo socorro. E quando a gente estiver na dúvida, mas será que eu devo? Será que eu não devo? Pergunta aos espíritos. Pergunte a Jesus. Se a gente sempre fizer essa questão, o que Jesus faria, nós vamos saber exatamente o que nós devemos fazer. Então, que a palavra atitude, ela seja uma palavra de ordem na nossa vida. E que hoje a gente saia daqui refletindo sobre essas pessoas que fazem o bem, para que a gente siga esse caminho. Muita paz. É nova luz, vem de Jesus.